Vamos à correção da primeira parte da atividade. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Então, a forma ativa dessa mesma frase seria... A gente pode ver aqui que, tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Quem é que vai estar exercendo o papel, então, de quem está fazendo a ação? É o cidadão. Eu tenho que puxar o cidadão para o sujeito. Eu tenho que colocar que qualquer cidadão pode comprovar tudo isso, né? Então, a forma ativa é eu colocar o sujeito, né, como o agente da situação. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Agora sim, a ação vai estar sendo exercida pelo sujeito. Coisa que não acontece aqui, Tá vendo? Então, aqui está na voz passiva e aqui foi para a voz ativa. Quem está agindo aqui é o sujeito. É o sujeito, qualquer cidadão que pode comprovar tudo isso. Portanto, alternativa A. Na letra B, é um exemplo de construção na voz passiva. O segmento destacado na seguinte frase. Então, vamos ver aqui. Nós temos 5 exemplos. Vamos ver aqui, Solange toma especial cuidado. Quem toma especial cuidado é Solange, que é o sujeito. Aqui é voz ativa. E aqui eu quero a passiva, então não é a letra B. Glorinha e sua filha não partilham do mesmo gosto. Então, quem que não partilham do mesmo gosto? Glorinha e sua filha, que são sujeitos. Então, aqui a gente tem sujeitos agentes, voz ativa. Não é também. Na letra D, o enrubescimento da mãe revelou seu desconforto. Então, quer dizer, esse enrubescimento da mãe revelou o desconforto. Então, o sujeito agiu, tá? Agiu. Se ele agiu, é voz ativa. Também não marco, porque eu quero que marque a voz passiva. Lembro-me de dar uma visita. Não, lembro de uma visita que recebemos em casa. Então, olha só. Lembro-me da visita que recebemos. Eu e outra pessoa recebemos. Mais uma vez, a ação está sendo exercida pelo sujeito. Então, voz ativa. Agora, na letra A. Ainda ontem fui tomado. Quer dizer, não fui eu quem tomei, eu fui tomado ao ler um trechinho de crônica. Então, quando eu coloco fui tomado, não foi eu quem agi, né? Então, um outro ser que foi o agente. Aqui eu estou como um agente paciente, né? Então, aqui, portanto, a letra A é a voz passiva. Na 3, mais uma vez, assinale a alternativa que é a agente da passiva. Então, mais uma vez, eu vou ter que descobrir onde é que não existe um sujeito agindo. Então, vamos ver aqui, nós seremos julgados pelos nossos atos, né? Nós seremos julgados pelos nossos atos. Somos nós que estamos julgando ou nós seremos julgados? Então, aqui eu tenho o agente da passiva, porque não é o nós que vai fazer a ação. Nós seremos julgados por alguém. Então, aqui é voz passiva. Então, a letra A. Vamos ver por que não as outras? Olha esta terra toda que se habita dessa gente sem lei, quase infinita. Olha só. Olha esta terra toda que se habita. A gente percebe que um anacoluto, há uma troca de termos na frase, que impossibilita, inclusive, a gente determinar o que vem a ser ativa ou passiva. Mas aqui não tem voz passiva, não, tá? Agradeço-lhe pelo livro. Então, agradeço-lhe, a gente acaba vendo aqui uma voz reflexiva, né? Então, também não é aqui não é a voz passiva, é a ativa. Então, olha só, agradeço a quem? Agradeço a ele. Então, eu agradeço, voz ativa, não passiva. Ouvi a notícia pelo rádio. Quem ouviu a notícia? Eu ouvi. Embora o meu sujeito aqui não esteja presente, eu sei que é eu. E fui eu quem agi. Então, voz ativa. Agora aqui, por mim, você pode ficar, né? Quer dizer, eu autorizo você ficar. Então, voz ativa. Então, aqui tem voz passiva, que é o nós seremos julgados pelos nossos atos, ou seja, nós seremos julgados por outra pessoa. Não somos nós que estamos julgando, nós seremos julgados. Então, voz passiva na letra A. No 4, pede, transpondo-se para a voz passiva, a construção. Os ateus despertariam a ira de qualquer fanático, né? Então, para eu passar para a voz passiva, eu vou ter que tirar essa ação do sujeito. Então, eu teria que fazer o contrário. Então, eu poderia pegar a ira de qualquer fanático
seria despertada pelos ateus. Tá vendo? Então, se eu pegasse a ira de qualquer fanático seria despertada pelos ateus, a gente colocaria a ira como sujeito, só que um sujeito paciente, na voz passiva. Portanto, seria despertada é a forma correta, né? Então, a frase ficaria: a ira de qualquer fanático seria despertada pelos ateus. Aí estaria na voz passiva, né? Corretamente, do jeito que está sendo pedida a questão. Dando continuidade à correção. Nel messo del caminho. Cheguei, chegaste, vinhas fatigada e triste e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos povoada, e a alma de sonhos povoada eu tinha. E paramos de súbito na estrada da vida, longos anos presa a minha, a tua mão, a vista deslumbrada tive da luz que teu olhar continha. Hoje segue de novo na partida, nem o pranto os teus olhos umedece, nem te comove a dor da despedida. E eu, solitário, volto a face e tremo, vendo o teu vulto que desaparece na extrema curva do caminho extremo. Bom, então vamos analisar aqui. A gente tem uma quadra, 1, 2, 3, 4 versos, a gente tem uma quadra. 1, 2, 3, 4 versos, outra quadra, né? E aí a gente tem, olha, um terceto, 1, 2 e 3, são 3 versos, porque esse aqui é continuação aqui, porque não havia espaço. Então, um terceto, 2 quadras, um terceto, vamos ver o próximo? Mais, ó, 1, 2, 3, mais um terceto. Então, a gente tem uma estrutura fixa que a gente chama de quê? De soneto, né? Isso é característica do parnasianismo existente, os poemas que eram produzidos na época do realismo. Aí a gente vem para a questão 5, que é a segunda parte da atividade. O poema do Olavo Bilac apresenta uma forma fixa, 14 versos dispostos em 2 quartetos e 2 tercetos. Com esse formato, o poema é conhecido como, gente, como soneto, portanto, letra C, soneto, ele é um soneto, tá? Ou seja, durante o período do parnasianismo, que é a corrente de poemas que corria dentro do realismo, eles sempre vão fazer poemas com essa estrutura aqui de soneto, tá? Agora a questão 6. O poema Nel messo del caminho, quanto às rimas externas na primeira estrofe, é classificado como: seriam versos livres? Para serem versos livres e versos brancos, que querem dizer a mesma coisa, são poemas que não têm rimas. Será que Nel messo del caminho não tinha rimas? Vamos observar? Olha só. Vinhas fatigada, fatigada eu vinha, povoada, perceba que aqui eu tenho A e eu venho A aqui de novo. Vinha, letra B, tinha B. Então aqui fica A, B, não é isso? Aí depois a gente vem, e paramos de súbito na estrada, mais uma vez o A, minha, B, deslumbrada, A, continha B. Perceberam que as rimas aqui, elas estão sendo o quê? Alternadas. Elas seguem qual estrutura? A, B, A, B. Então, quando elas estão assim, A, B, elas estão sendo o quê? Alternadas. Portanto, na questão 6, nós temos rimas alternadas, tá bom? Elas são emparelhadas se fosse AA, BB, ou CC, DD. Então, seriam emparelhadas se tivessem uma ao lado da outra. E as interpoladas são aquelas que a gente pega assim, ó, A, B, A. Ou fosse C, D, C, né? Nós já estudamos isso no início do ano, então fica tranquilo agora. Para a questão 7, nós temos um haikai, né? Leia o poema a seguir. Os haikais são poemas compostos de apenas 3 versinhos, tá? Ó, em cima do túmulo cai uma folha após outra. Lágrimas também. Então, percebam que aqui ele tem uma estrutura fixa. Sempre que você vê um poema composto somente de 3 versos, ele vai ser o quê? Um haikai. Uma outra característica prioritária do haikai é que ele sempre vai ter que ter 5 sílabas poéticas aqui, 7 e 5. Tá? Depois vocês separem as sílabas e vocês vão ver que aqui vai dar 5, 7, 5. Bom, agora na questão
na questão 7 a gente vem. O poema de Masuda Goga dá-se o nome de Haikai, pois é formado por quê, gente? Por apenas um terceto, ou seja, é uma estrofe de apenas 3 versos, então é um terceto, letra B. A última questão, que é a 8, Haikai apresenta como característica o número de sílabas poéticas bem definidas. Dessa forma, o Haikai apresenta respectivamente no primeiro, segundo e terceiros versos. Então eu quero saber o quê? Quantas sílabas poéticas no primeiro verso, no segundo verso e no terceiro verso. Então, vamos fazer a escalação silábica deles? Ó, primeiro eu tenho que descobrir qual é a última sílaba tônica do poema. Aqui, ó, do verso, aliás. Em cima do túmulo, quem que é a sílaba tônica, né? O tu. Então, a gente só vai poder contar até tu. Cai uma folha após a outra. Quem que é mais forte? Eu falo outra ou eu falo outra, né? Então, aqui a gente tem como a sílaba mais forte o tra por causa do R. Agora aqui, lágrimas, também a última sílaba também, correto? Então, vamos fazer a escansão. Separação primeiro, em cima, não tem vogal aqui, então é separa, do, tu. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Deu 5 sílabas poéticas, correto? Vamos ver o segundo aqui, ó. Cai. Cai é uma única palavra, monossílabo, eu não separo. Cai. E eu termino com uma vogal e começo com outra vogal. Então, uma única sílaba aqui, ó. Separando aqui. Folha. Opa, ó, tenho outra vogal. Então, tem que ficar junto também. Outra. Então, sílaba mais forte. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5, 7. Essa última aqui, para ser um haikai, tem que ter 5 sílabas também. Vamos separar? Tem nenhuma vogal para eu unir, sílaba tônica bem. Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, matou a charada, né? Então, vai ter subsequentemente 5, 7 e 5. Então, o haikai é composto por um terceto, 3 versos, e com essa ordem aqui de sílabas, né, poéticas. Vamos conferir qual é a questão correta? Então, a correta aqui é a letra B. 5, 7, 5 sílabas poéticas, ok? Terminamos aqui, então, a correção da atividade.